Não adianta você ter coragem, você ser ousada, se você não é obediente à instrução do Senhor. A falta de obediência pode fazer você se perder, mesmo com coragem e ousadia. Fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras! Chegamos à sexta-feira e essa semana estamos com algumas dopaminas diferentes. Nós fizemos praticamente uma série, podemos dizer, nesses últimos 3 dias, onde nós estamos entendendo as 3 características que fazem você viver o extraordinário do Senhor. Nós falamos já sobre coragem, falamos também sobre a ousadia e hoje nós vamos falar sobre a obediência. E a obediência, ela não ficou por último porque é a última e a menos importante. Na verdade, a obediência é o que sustenta a sua coragem e a sua ousadia. E nós vamos entender hoje que não adianta você ser corajosa, ser ousada, se a sua obediência ao Senhor falha. Porque a sua coragem e a sua ousadia, elas podem também fazer você se perder. E é sobre isso que nós vamos entender, é sobre isso que nós vamos aprender através da palavra de Deus hoje. E eu quero convidar você a abrir teu coração. Então você já pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão, vem com atenção total, praticando o OPA, ouvir, pensar e agir, para que essa palavra possa de fato gerar frutos no seu coração. Eu tenho certeza que você não vai sair dessa dopamina da mesma forma que você entrou. Talvez você tenha sido uma mulher muito corajosa, talvez você tenha sido uma mulher muito ousada. Nós entendemos que a coragem, ela é uma força que nós extraímos, que vem do próprio Senhor. E a ousadia é a oportunidade de trazer situações ou gerar oportunidades através do nosso posicionamento com estratégia, com clareza e até com planejamento. E nós entendemos que essas duas coisas, elas são necessárias para que a gente possa viver grandes coisas de Deus para as nossas vidas. Existem bênçãos do Senhor que Ele deixa liberado, mas para a gente acessar, nós precisamos ser corajosas e ousadas. Mas a verdade é que não adianta a gente alcançar as bênçãos do Senhor se no trajeto da nossa vida nós deixamos de lado a obediência. A falta de obediência faz a gente se perder, faz a gente não seguir a instrução de Deus, faz a gente se enganar pelo nosso próprio caminho e, consequentemente, ter resultados que não eram para a gente ter e até circunstâncias que a gente acaba enfrentando que não era para a gente enfrentar. E hoje você pode estar enfrentando algumas circunstâncias na sua vida porque você foi corajosa, você foi ousada, mas você não foi obediente. E essa dopamina é para trazer consciência ao seu coração. Esses últimos dias nós falamos sobre a importância de você se posicionar com coragem, com ousadia, mas eu não posso deixar de te orientar a ser obediente em todo o tempo. Porque se você for corajosa e ousada, mas não ter a obediência ao Senhor, todo o restante vai se perder. E se você não ouviu as outras dopaminas, você pode conferir. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Talvez você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, então seja muito bem-vindo aqui ao canal, já se inscreva, habilite o sino de notificação para não perder as nossas dopaminas diárias. Nós temos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, o nosso momento de devocional. É aqui o momento que a palavra de Deus nos encontra, nós somos direcionadas, a gente aprende estratégias e lições práticas para o nosso dia. A ideia é que a palavra seja de fato transmitida ao seu coração de uma maneira muito simples, objetiva, mas que possa realmente gerar transformação. Porque eu creio que a palavra de Deus transforma. Ela tem transformado a minha vida, tem me direcionado e é isso que eu quero que aconteça na sua vida também. Então faça parte dessa família de conquistadoras que tem crescido a cada dia. Se você não está na Escola da Sabedoria, você pode fazer parte. Para entrar é só acessar o link que está aqui na descrição. Lá é um grupo de WhatsApp onde a gente libera os resumos das dopaminas. A gente também comunica quando tem oportunidade de treinamentos, workshops. E de tempos em tempos eu tenho feito com as conquistadoras. E fora que você fica por dentro de tudo que acontece nas minhas redes, né? Eu compartilho tudo que nós estamos compartilhando de conteúdos por lá. Então faça parte, entre na Escola da Sabedoria para ficar por dentro de todas as novidades. E se você também está chegando agora,
você talvez não conheça ainda, ou você já me acompanha, mas também não saiba, nós temos livros à sua disposição. Esses livros foram inspirados por Deus. Nós temos Marcas da Sabedoria, Despertar Espiritual, Batalha Silenciosa dos Temperamentos. São livros que eu e o Diego escrevemos. A ideia é realmente trazer mais conhecimento para vocês. Marcas da Sabedoria é um devocional lindo, inspirado em provérbios. Já estou pensando em novas edições para abençoar a sua vida. Nós temos o Despertar Espiritual para te ajudar a se despertar no seu posicionamento espiritual, inclusive vai combinar muito com o que nós vamos falar hoje, sobre você se posicionar em obediência, ser direcionado por Deus. Para isso você precisa despertar. Eu tenho certeza que esse livro vai te inspirar a compreender isso. E Batalha Silenciosa do Temperamento é onde a gente entende como os nossos temperamentos, se a gente não conhecê-los, a gente pode torná-los os nossos inimigos, né? Então aquelas atitudes que você faz sem pensar, aqueles pensamentos que às vezes vem, que você acha que é seu, mas na verdade é a raiz do seu temperamento que o inimigo usa contra você, aqueles jeitinho, aquelas fraquezas que você tem, que podem ser usados contra você se você não sabe dominá-los. Então esse livro foi escrito para realmente fazer você começar a se conhecer. Todos eles você encontra na descrição aqui do vídeo, tem a versão física, como vocês estão vendo, mas também tem um PDF, caso você prefira um e-book, né, uma coisa mais digital para você poder acompanhar. Então, abençoe o nosso ministério, abençoe aqui o meu trabalho. É uma forma também de você aprender e também ter mais conexão com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E lembrando que amanhã, sábado, nós vamos ter ponto de acesso, nós vamos continuar estudando o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito. Tem sido um estudo lindo, maravilhoso, e você não pode ficar de fora, então já põe na sua agenda aí para estar com a gente às 10 horas da manhã. E como eu falei hoje, nós vamos falar sobre obediência. E falar de obediência é voltar-se para a palavra de Deus, porque é lá onde a gente encontra a instrução de como ser obedientes ao Senhor. Muita gente se pergunta, como eu posso ser obediente a Deus? De que forma eu posso ser obediente ao Senhor? E a verdade é que ser obediente a Deus é você realmente ser fiel àquilo que Ele te orienta e àquilo que está na sua palavra. Obediência a Deus não é meio obediência, né? Às vezes a gente acha, e se eu fizer isso aqui, mas de uma forma diferente, será que eu já estou obedecendo a Deus? Não, para Deus, obediência é fazer completo aquilo que Ele te orienta. Nós temos o exemplo de Saul, que quando Deus orientou ele a enfrentar um povo, e ele falou, olha, mata tudo, não guarda nada, não fica com nada. Saul vai lá, mata tudo, mas traz o rei para o acampamento, traz as riquezas e os bens de lá, achando que poderia oferecer para Deus em sacrifício, e no final ele acaba sendo realmente rasgado do trono, né? Deus ignora não, Deus rejeita, essa é a palavra. Deus rejeita Saul do trono porque ele desobedeceu a Deus. E ali vem a famosa frase de Samuel, né, do profeta Samuel: para Deus vale mais a sua obediência do que sacrifício, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então muita gente está aí querendo oferecer coisas para Deus, querendo agradar a Deus com coisas, com seus afazeres, com suas coisas, né? Enfim, com dinheiro, e seja o que for. E na verdade o que realmente agrada a Deus é a sua obediência. Não adianta os seus atos de coragem, não adianta os seus atos de ousadia, olha como eu sou ousada, olha como eu sou corajosa, se você não tem sido obediente. A verdade é que obedecer vai requerer seu ato de coragem, vai requerer o seu ato de ousadia, mas principalmente o seu cumprimento a tudo que Ele te orienta a fazer. E hoje nós vamos aprender com a história de um homem que tinha tudo para que ele realmente pudesse viver coisas muito maiores do que ele viveu. Ele deixou um legado, ele marcou a história, mas infelizmente, por um ato de desobediência, a sua coragem, a sua ousadia não foram o suficiente para fazê-lo realmente enfrentar algo que acabou terminando de uma forma trágica. Teve sim um marco, deixou um registro na palavra de Deus, mas de uma forma triste. Eu olho de uma forma triste porque eu penso assim, o quanto esse homem poderia ter vivido coisas muito maiores, mas por acabar sendo desobediente à instrução de Deus, acabou pagando um alto preço. E eu não quero que isso aconteça com você, ou se já aconteceu, você pode mudar a sua maneira de se posicionar a partir de hoje para que não aconteça de novo. Então nós vamos aprender com exemplos, porque como eu sempre falo, sabedoria é a habilidade de aprender com a história dos outros, é a habilidade de aprender com aquilo que a palavra de Deus nos instrui, sem a gente precisar passar pelo problema para aprender.
Inteligência você aprende com seus erros. Sabedoria você aprende com a instrução. E hoje eu quero te transmitir uma instrução para que você seja sábio e que você não precise passar pelo erro para realmente aprender. Então agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Juízes, né? Eu falei que a gente ia estudar o livro de Josué, mas Deus ele muda as coisas no meio da rota aqui, né? Ontem eu mencionei que a gente continuaria. Na verdade eu vou trazer uma pincelada de algo que acontece no livro de Josué, mas só para fechar aqui o contexto da obediência. Mas a verdade é que hoje eu quero pegar mais a base, a raiz de não adianta você ser corajosa, não adianta você ser ousado se você não tem a obediência. Então nós vamos ver um exemplo que está escrito lá no livro de Juízes. E aí você vai abrir aí o livro de Juízes junto comigo, vamos abrir juntas aqui. E nós vamos ver o que está escrito lá no capítulo 18 de Juízes. Então abra sua Bíblia aí. E o legal é que Juízes é um livro depois de Josué. Nós estudamos esses últimos dias o livro de Josué. E agora nós vamos para o livro de Juízes, que é um pouco mais à frente. Perdão, eu falei 18, mas é o Juízes 16. Falei errado. Acontece, gente. Vamos lá. Livro de Juízes, capítulo 16. Eu quero ler com vocês a partir do verso 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com um coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e eles os divertiam. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus pais e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Vamos orar ao Senhor? Paizinho querido, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Senhor, eu peço que, através desta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, possa encontrar corações aqui, Pai, dispostos a aprender aquilo que o Senhor colocou na minha vida. E que isso possa ser transbordado na vida desta pessoa. Que essa palavra possa trazer transformação, possa trazer direção, possa trazer ensinamento e, principalmente, mudança de mentalidade para que possamos nos posicionar em obediência ao Senhor. Ajude-nos a compreender o que o Teu Espírito fala aos nossos corações, para que possamos aplicar e viver a Tua palavra. É dessa forma que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, todos talvez já tenham ouvido, talvez você já tenha ouvido falar da história de Sansão. Sansão é muito conhecido na Bíblia, né? O homem da força extraordinária de Deus, um homem que matava homens sozinho, enfrentava exércitos. Ele era um homem que tinha de fato um poder excomungal de força. Deus deu essa força a ele, né? Foi uma força dada como um símbolo de cuidado ao povo de Israel. Para quem não sabe, Sansão foi um dos juízes. E aqui em Juízes a gente vê um período onde Deus levantava de tempos em tempos homens e mulheres para guiar o povo, depois que Josué morreu. Então, depois que Josué morreu,
o povo ele começou a se perder de novo, não sabia mais que direção tomar, e por isso que Deus começou a trazer o tempo dos juízes, onde sempre levantava homens e mulheres para realmente manter o povo alinhado ao coração de Deus, para proteger o povo, para o povo ter uma direção, uma liderança. E no caso de Sansão, ele foi um desses juízes que Deus levantou num tempo onde o povo, os filisteus, né, ficava ali afrontando o povo de Israel, e ele protegia todo o povo de Israel com a força que Deus havia dado a ele. Porém, essa força ela vinha de um segredo, e um segredo que ele não poderia contar a ninguém. O segredo estava em ele manter o cabelo dele sem corte, né? Ele deixava o cabelo dele longo, porque a força vinha desse símbolo. Não que a força vinha do cabelo, tá, gente? Muita gente fala errado. Mas a força vinha de Deus, porém um símbolo dessa força de Deus era ele manter o cabelo dele longo. Então ele não poderia cortar o cabelo, porque se ele cortasse, ele estaria tirando ali o símbolo e a aliança que ele tinha com Deus, o símbolo nazireu, né, que ele tinha. Então, com isso, Sansão, ele acaba se envolvendo com uma mulher chamada Dalila, que era uma filisteia que foi contratada para enganar Sansão. E Sansão, ele era um homem muito destemido, gente. Esse era corajoso, esse era ousado, ele enfrentava os filisteus assim sem medo algum. E é por isso que os filisteus odiavam Sansão, e eles tentavam de todas as formas enganar Sansão e tentar descobrir como que Sansão era tão forte. Eles queriam entender de onde vinha essa força. Mas eles não conseguiam descobrir até que eles contrataram uma mulher para que essa mulher enganasse, seduzisse Sansão, para que ele pudesse contar o segredo. E então a gente pode ver lá, a partir do capítulo 16, você vai ver que Sansão se encontra com Dalila, e aí fica naquele negócio, ele não conta no começo, aí Dalila fica fazendo aquele showzinho todo, né, que ela faz, até que ele finalmente conta lá para Dalila onde estava o símbolo da força dele. Ao contar, lógico que Dalila foi lá e contou aos filisteus. Os filisteus foram, cortaram o cabelo dele, cegaram ele, né, furaram os 2 olhos dele, então ele foi humilhado, né? E naquele momento, então, ele para de ter aquela força que vinha de Deus. Deus tira, né? O Espírito de Deus não fica mais ali com Sansão, e Sansão se torna um homem comum, né? Então, toda aquela força que ele tinha sai. Sai por quê? Por causa de um ato de desobediência, porque Deus já tinha dado a instrução que ele não deveria contar a ninguém. Era um segredo dele com Deus. E esse segredo não era para ser contado para ninguém, principalmente para uma mulher que ele tinha acabado de conhecer. Mas enfim, Sansão ele acaba sendo envolvido pelo seu próprio entendimento, pela sua própria capacidade de compreensão, e faz com que ele se perca. Por isso que eu falei, não adianta você ter coragem, não adianta você ter ousadia, se chega um determinado momento você não segue a instrução. Se você não segue a instrução de Deus em um determinado momento, isso pode levar tudo a perder. Que foi o que aconteceu com Sansão? Um momento, uma situação, um ato de desobediência estragou toda a vida dele, né? Todo o legado que ele poderia ter construído se ele tivesse sido obediente. Mas ele não obedeceu e o preço foi alto. Ele foi humilhado, cegaram ele. E aqui a gente vê, né, a partir do verso 23, do capítulo 16, que ele foi humilhado de fato. Ele se tornou um ato de chacota ali para os filisteus. Levaram ele para o templo, começaram a zombar dele e estavam ali rindo dele. E o que me chama a atenção é que até nesse ato, nesse momento, Sansão ele usa as 2 coisas que nós já aprendemos: coragem e ousadia. Lembra que a coragem é um ato de você extrair força quando uma situação ela não está ali favorável a você, né? Então é no momento de crise que você tem que extrair uma força para se posicionar. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele extraiu aquela força para se posicionar. E esse posicionamento dele precisava ter um ato de ousadia. Lembra que a gente aprendeu que ousadia, se você não viu, você tem que assistir depois para você entender melhor. Mas a ousadia é um ato de você fazer algo, aproveitar uma oportunidade de uma forma pensada, estrategicamente, para trazer algo que você deseja, trazer um resultado que você espera. Qual era a expectativa dele? Matar todos os filisteus, porque era isso que era o chamado dele. Ele tinha que proteger o povo de Israel, e uma forma de protegê-los era matando seus inimigos. Então, o que ele pensou? Olha, eu vou matar os filisteus, mas como que eu faço para matar os filisteus agora que eu estou aqui, desta situação? Eu não tenho mais como enxergar eles, eu não tenho mais como fazer. Então, como eu posso fazer isso? E aí, então, a gente vê Sansão tendo ali uma coragem, extraindo força,
ato de ousadia, pensando em como fazer, e aí a gente vê o momento que ele pede, no versículo 26, que ele diz assim, ó, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nelas. Você vê que aqui ele usa, né, a situação dele, porque eu não estou enxergando, então eu preciso ficar apoiado, pelo menos para não cair. Basicamente isso que ele está falando pro rapaz aqui. O rapaz, você acha que o rapaz ia pensar que ele estava planejando derrubar as colunas com a força? Claro que não, ele estava fraco. Então o rapaz nem imaginou isso. Mas Sansão já tinha tudo, ó, planejado. É isso que você precisa entender. Aqui a gente vê a união da coragem. Então Sansão ele tem mais uma vez um ato de força, ele extrai de dentro dele um ato de força que traz a coragem, né, dele se posicionar, enfrentar aquele momento de vergonha que ele estava enfrentando ali, que ele precisava passar, mas não deixou com que aquele ato de coragem fosse só para suportar a vergonha. Ele trouxe ali com ele a ousadia que a gente já aprendeu. Ele pensou em como aproveitar daquela situação para cumprir o propósito dele, que era matar os inimigos. E aí ele então planeja uma forma de fazer isso. E aí naquele momento ele já planeja, olha, eu vou ficar entre as colunas e eu vou cumprir o meu propósito aqui. E aí nós vemos que ele faz uma oração. E nesta oração ele fala a Deus, Senhor, olha para mim e se possível me dá mais força só para eu terminar com o meu propósito. Ali Sansão, nesse momento de oração, ele faz uma oração em ato de obediência, porque ele sabia que ele tinha desobedecido, mas que o chamado dele era proteger o seu povo, e que naquele momento ele não estava mais fazendo o que ele foi chamado, mas que ele queria, pelo menos, terminar a vida dele de forma digna, cumprindo e obedecendo aquilo que Deus tinha no coração dele, aquilo que ele deveria ter feito desde então e não ter desviado a atenção dele por distrações no meio do caminho. Então, aquele ato que ele teve de orar ao Senhor ali, ele está trazendo toda a força que ele tem de dentro, toda a coragem para fazer um pedido, porque ali, querendo ou não, ele está tendo um ato ali de heróico, claro, mas também sabendo que ele morreria. Só que ele prefere morrer e acabar com os inimigos do que ficar suportando a vergonha do erro que ele cometeu e ainda assim mantendo o seu povo em perigo. É interessante que no último momento de vida de Sansão ele tem uma consciência de ser obediente a Deus, mas essa obediência no final foi um sacrifício. Consegue entender como eu falei, né? Deus ele prefere a obediência do que o sacrifício. Mas aqui no caso a gente vê que Sansão ele se sacrificou. E Deus atende o pedido dele, porque Deus vê o arrependimento no coração dele. E ali então ele tem um ato de coragem, de ousadia, premeditado, planejado para ter esse posicionamento. E ele faz o que tem que ser feito. E ele derruba as colunas, né, empurra as colunas e tudo desmorona ali e todos morrem, inclusive Sansão. A gente vê que no final da história ele termina como um herói, né? Matou mais gente do que toda a sua vida, né? O que fala ali na palavra do Senhor. Mas será que era isso de fato que aconteceria se ele tivesse obedecido? Né? A gente precisa parar para pensar. A obediência, ela poupa a gente de caminhos de dor. Mas a desobediência a Deus nos leva a caminhos que vão fazer a gente pagar um alto preço. E existem muitas pessoas que estão preferindo ser corajosas, ousadas, mas desobedientes a Deus. Elas estão usando a coragem, a ousadia para fazer aquilo que elas acham que tem que ser feito. E, consequentemente, no meio do caminho, elas percebem que aquela coragem, aquela ousadia fez elas sofrerem coisas que não era necessário. Então hoje essa dopamina é para fazer você entender que a sua coragem, a sua ousadia, ela precisa estar combinada com obediência. E aí lembra que eu falei de Josué? Se você for lá em Josué, no capítulo 4, se eu não me engano, não, no capítulo 6, vou confirmar aqui, você vai ver a passagem onde o povo de Israel ele recebe a instrução de Deus para derrubar os muros de Jericó, exatamente. No capítulo 6, depois você pode ler, Josué capítulo 6. Lá você vê a história onde Deus direciona Josué a falar para todo o povo,
marchar em volta do muro, e eles teriam que fazer essa volta como um ato profético para que os muros caíssem, né? Só que esse ato profético era literalmente algo sem entendimento, né? Tipo assim, se você for olhar de maneira humana, não fazia sentido algum. Mas Deus, ele também estava testando o coração do povo para ver o quanto o povo obedeceria a ele. Com um ato de coragem, ousadia, porque a atitude precisava ser premeditada para algo que Deus planejaria fazer, mas principalmente obediência. E sabemos que o fato deles terem sido corajosos, dar voltas no muro, sem que as pessoas entendessem, humanamente falando, parecia loucura, então você tem que ter coragem para fazer isso. Ousadia, sabendo que tinha algo planejado, não estavam dando voltas no muro aleatoriamente, tinha um propósito, tinha uma ousadia por trás daquilo, mas principalmente a obediência. E foi o ato de obediência que fez os muros caírem. Não foi a ousadia e nem a coragem, foi a obediência, combinada com ousadia e coragem. E é isso que você precisa entender, conquistadora. Deus, ele quer a sua ousadia, ele quer a sua coragem, mas ele quer principalmente a sua obediência. Caso contrário, pode acontecer como aconteceu com Sansão. No final da vida, ele foi corajoso e ousado, mas a desobediência fez ele também se perder. E ele precisou morrer ali para cumprir o propósito. Então, avalie como você tem se posicionado hoje. Prefira ser obediente do que apenas corajosa e ousada. Deus, ele quer a sua obediência. E se a gente olha para Josué, quando ele chama, que foi o primeiro exemplo que a gente falou nessa série, né, nessa pequena série, Deus, ele fala: obedeça fielmente à instrução que o meu servo Moisés me deu. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, no final, a coragem, a ousadia era necessária, mas principalmente a obediência. Você tem sido obediente? Essa dopamina possa trazer essa consciência ao seu coração e você possa se posicionar sendo corajosa, ousada, mas obediente. Porque é a obediência que faz os muros caírem. É a obediência que faz você viver o seu propósito de maneira plena e de maneira vitoriosa. Então guarde isso no seu coração. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe aqui nos comentários o quanto falou com você, se tocou a tua vida de alguma forma. E por favor, mande para mais pessoas. Vamos compartilhar essa mensagem. Muita gente precisa aprender que não adianta ser só corajosa e ousada se elas não têm sido obedientes ao Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. E não se esqueça de se preparar para o dia. Viva esse dia servindo ao Senhor com o seu melhor. A sua imagem é uma forma de glorificar a Deus. E essa também é uma forma de obedecer a própria palavra de Deus, porque na palavra de Deus diz que em todo tempo devemos glorificar a Ele. E tudo o que fizermos tem que ser para a glória dele. A maneira como você se veste tem trazido essa grandeza de Deus na sua vida? Tem glorificado ao Pai? A sua maneira de se vestir, de se preparar para o dia é uma forma também de obedecer essa adoração que nós como filhos devemos prestar ao Senhor. Então vai lá, se prepare com um dia com intencionalidade e seja, lembre novamente, hein? Seja corajosa, seja ousada, mas principalmente obediente. Fique com Deus e nos encontramos amanhã às 10 horas da manhã no Ponto de Acesso para continuarmos estudando as características do fruto do Espírito. Tchau, tchau!